Maria Fernanda, sou arquiteta, sou sócia da Opel Construtora, sou criadora aí das páginas e do canal Domine a Sua Obra. A minha intenção é poder trazer um pouco mais do conteúdo prático para quem tem essa necessidade porque acaba que a faculdade ela não traz todo esse respaldo, né, em relação à prática. A gente tem muita teoria, né, mas a gente não aprende a tirar tudo isso do papel, principalmente em relação à liderança, né, o que a gente vai conversar sobre hoje. A gente não tem isso dentro da faculdade. Então, raramente, né, raras exceções aí, se conversa a respeito, se ensina sobre, né. Então, é justamente isso que eu quero trazer para vocês, tá? Então, por que eu faço tudo isso? Justamente porque eu penei muito para conseguir dominar uma obra, exercer liderança e, por que não, né, poder ajudar outras pessoas aí que estejam saindo da faculdade ou que não estejam mexendo com obra ainda e que queiram aprender tudo isso. E hoje a gente vai falar muito de um assunto que é bem recorrente, vamos dizer assim, de muitos alunos, seguidores que acabam me perguntando, né? Poxa vida, mas eu não tenho talento para exercer liderança, eu não me sinto um líder nato, se eu não exerço liderança, eu não tenho talento para isso, eu consigo dominar minha obra mesmo assim? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente desenvolve, se tem como desenvolver liderança? Eu trouxe bastante autores aqui também para implementar nessa aula que a gente vai conversar a respeito hoje, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender então o primeiro conceito. O que é liderança, enfim? Então vou trazer o conceito da Paulette, que foi minha professora na pós-graduação da FGV. O livro dela é esse aqui, ó, Liderança, na Era da Hipercompetitividade. E eu vou trazer o conceito dela aqui. Olha só que bacana. Ela fala que liderança é a habilidade de influenciar as pessoas, de atrair o comprometimento voluntário, de suscitar compromissos e de transformar visão em realidade. Veja bem, eu acho que a parte mais importante, assim, mais que a gente pode destacar dessa leitura aqui é que liderança é a capacidade, né, de gerar comprometimento, um comprometimento voluntário. Então, através das atitudes desse líder, através dessa pessoa que está ali exercendo essa liderança, ela consegue que a pessoa siga ela, que a pessoa, né, consiga visualizar, comprar a ideia, vamos dizer assim, voluntariamente. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender quando eu falo essa questão de voluntário e voluntário. Existe uma diferença, e até tem muito meme a respeito disso, do chefe e do líder. Que tem os memezinhos do chefe, aquele que está sentado na mesa e mandando os outros, né, puxar ali, realizar o serviço. E o líder é aquele que está puxando junto com o resto da equipe. Então seria basicamente isso. O chefe, né, quando existe essa diferença, é aquela pessoa que ela só consegue fazer com que com os seus liderados, né, que as pessoas que a sua equipe obedeça através da autoridade. Então não é uma questão de comprometimento, é uma questão de obediência. A pessoa acaba cumprindo aquilo que o chefe manda justamente porque vão ter consequências negativas se essa pessoa não cumprir, se essa pessoa não fizer. E por que existe essa diferença e por que eu vou me importar em ser líder ou ser chefe? Porque quando você é chefe, você não vende a ideia, se a pessoa não comprou a ideia, ela não está alinhada com os seus propósitos, ela simplesmente está obedecendo com medo de alguma consequência negativa. Então, é aquele negócio, põe o capacete ou senão você vai ser demitido. Inicialmente, nesse sentido, né, na questão do capacete em exclusividade, vamos dizer assim, a gente tem que ser autoritário para que a pessoa realmente vista o capacete. Só que se você só é autoritário, se você só manda, o que vai acontecer? No momento que você virar as costas, que você for para o pavimento, que você não estiver na obra, essa pessoa não vai fazer questão nenhuma de usar. Porque você não conseguiu fazer com que ela comprasse a ideia. E outra, se você é aquela pessoa muito de cima para baixo, ainda por cima, de uma forma arrogante, o que vai acontecer? Essa pessoa vai fazer questão de, quando você não estiver na obra, de não usar o capacete. Então, por isso que exercer liderança é muito diferente de você exercer a obediência, né, da chefia e do líder. Então, o líder é aquela pessoa que consegue, então, esse comprometimento voluntário.
contrário, as pessoas vão seguir aquilo que você está falando, a sua equipe vai fazer aquilo que você está pedindo, porque elas conseguem enxergar propósito, porque elas conseguem visualizar ali, através da sua coerência, do seu conhecimento, que aquilo é o melhor a se fazer. Então seria basicamente essa diferença aí de chefe e líder. Beleza, vamos deixar esse assunto um pouquinho de lado e vamos começar a entender um pouco mais. Existe talento? Muita gente vem conversar comigo porque fala, eu não tenho talento para ser líder, portanto eu nunca vou ser líder, eu não vou conseguir ser líder. E de repente, será que é só isso? É só o talento? É só a pessoa que nasceu com uma predisposição, aí, uma personalidade que case aí com esses quesitos de líder que vai conseguir exercer liderança? E a resposta é não, gente. Por mais que você tenha dificuldade em matemática, você é capaz de aprender matemática. Tem gente que tem uma maior facilidade, nasceu aí com uma maior facilidade em aprender matemática. Mas isso não quer dizer que você que tem dificuldade em aprender matemática não consegue aprender matemática. Você vai ter que se esforçar mais. Você vai ter que criar um propósito para você. Se você quer dominar uma obra e exercer liderança, você vai ter que criar um propósito para treinar você a conseguir exercer essa liderança. Então, se você não é um líder nato, assim como eu não sou, eu sou uma pessoa que não tem uma dificuldade muito grande de ser assertiva, eu sou muito tímida, eu não sou aquela pessoa de presença. Então, assim, eu tenho que buscar exercer minha liderança. É um treinamento que eu tenho que fazer comigo para realmente conseguir alcançar esse exercício, né? Alcançar realmente ser líder, tá? Então, eu não acredito em talento somente. Então, eu não tenho talento para ser líder, então eu não vou ser líder. Não tem como ser líder. Não tem como. Muito pelo contrário, você tem como. Você tem que treinar você a pensar como líder, a vislumbrar, então, o que um líder precisa fazer para que você busque essas habilidades, essas características, e quanto mais você treina, mais você atinge esse objetivo, né? Assim como qualquer coisa na vida. Eu vou trazer uma frase aqui do Albert Einstein que eu acho bacana, que ele fala que insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então não adianta a gente ficar só reclamando, eu não consigo exercer liderança, é porque eu sou tímido, é porque eu sou mulher no mundo masculino, porque isso, porque aquilo, mas não fazer nada a respeito para mudar isso, né? Então a gente tem que treinar e tem que aprender o que a gente precisa fazer, quais são os passos que a gente precisa seguir para conseguir exercer essa liderança. Eu vou deixar umas dicas aí top para vocês, tá? O que é o líder? Vou ler aqui um outro texto para vocês. O líder é um indivíduo que se coloca à frente e direciona o restante da equipe, mas é a partir do exemplo e do conhecimento que se consegue fazer com que a equipe esteja a favor desse direcionamento. A coerência do líder é de extrema importância e muito poderosa. Sua credibilidade que encoraja a autonomia e a autoconsciência dos integrantes do time. Então, o líder, para ele exercer a liderança, ele tem que ser exemplo, ele tem que ter domínio, tem que ter conhecimento, ele tem que ser coerente para formar o quê? Para ter credibilidade, para que esse direcionamento que ele quer que a equipe dele siga possa ser seguida. Porque se você não for exemplo, se eu verbalizo, quero qualidade, mas eu compro qualquer material para botar na obra, eu falo, isso aqui é para vender mesmo, ou coisa do gênero, eu não estou sendo exemplo. Eu não estou seguindo aquilo que eu quero que as pessoas sigam. Então, óbvio, que nem aqueles pais, não fale palavrão, mas só fala palavrão. De 10 palavras, 25 é palavrão, e quer que o filho não fale palavrão. Questão do exemplo. Enfim, todo mundo já está careca de saber em relação a isso. O líder, ele faz com que as pessoas se motivem a seguir, né, esses direcionamentos. E o que é motivação? Vocês já pararam para pensar o que faz com que as pessoas se motivem? Eu vou trazer aqui conceitos, tá? Para que a gente entenda bem certinho o que é motivação e onde que você pode influenciar essa motivação para você poder exercer sua liderança. Então, motivação, eu gosto muito daquele significado que a pessoa traz, de motivo para ação, motivo para agir. Então, o que faz, que a gente realmente se mova? O que faz com que a gente corra atrás, que se comprometa? Vamos pensar agora no ser individual, naquele que você quer que seja motivado a te seguir como líder. Vamos lá. A pessoa ela vai se motivar a agir, tem 50% das partes da motivação, ela vem intrínseca, 50%, e 50% do ambiente.
Então são as extrínsecas, né? A parte de fatores higiênicos, que é o Esberg, que ele estuda nessa parte, ele fala que são os fatores higiênicos, que são aqueles fatores externos que vão fazer a pessoa se motivar. Mas tem os fatores internos também. Beleza, vamos lá, vamos entender o que são esses fatores internos. São aquelas, não sei se todo mundo já viu, a pirâmide de necessidades de Maslow. O que é isso? Deixa eu trazer aqui para vocês verem bem certinho como é que funciona. Como é que a gente se motiva? Como é que a gente corre atrás? Essa pirâmide de necessidade de Maslow, ela faz o seguinte: nós temos como se fosse uma cronologia de como que a gente vai seguir as nossas necessidades, né? O que a gente vai buscar. Então, primeiro, a gente vai buscar as necessidades mais básicas. Então, a gente vai se motivar a agir para buscar essas necessidades, que são as necessidades fisiológicas. Então, você vai se motivar a comer, a matar sua sede e a achar um local para que você consiga repousar, para que você tenha seu sono. Depois que você atinge e você completa, vamos dizer assim, eu sei que eu tenho comida, eu sei que eu tenho água, eu sei que eu tenho local para dormir, as suas necessidades fisiológicas, você vai começar a se motivar a buscar atingir outros tipos de necessidades, né? Então você sobe um degrau. Seria a necessidade de segurança, que é aquela questão de tipo, eu tenho minha casa, minha proteção contra o perigo, e no mundo corporativo poderia ser a questão da estabilidade, que, por exemplo, se você é contratado, você tem um salário, você contratou a pessoa para estar ali dentro da sua obra, você está dando um salário correspondente ali à categoria que ela exerce, então você está gerando uma estabilidade. Então, vamos dizer assim, você fechou essa parte intrínseca dela. Depois que ela tem a estabilidade e a proteção contra o perigo, né, se for nos sentimentos mais instintivos nossos, a gente passa para outro patamar de necessidades que a gente vai se motivar a agir para buscar atingir essas necessidades, né? A gente vai para o patamar social, que a gente vai querer se incluir em um grupo, a gente vai querer fazer atividades sociais, fazer parte de um todo, né? Porque o ser humano é um ser sociável, né? A gente depende da sociedade aí para a gente viver. Então, beleza. Sabendo disso, que a gente precisa de uma parte de um todo, algo que a gente pode influenciar como líder para que o pessoal consiga se sentir parte de um todo é justamente na sua empresa você criar essa inclusão, esse grupo, esse senso de grupo, né? Para que ele atinja essa parte, né? Essa necessidade, esse grau de necessidade. Depois disso, vem os graus de estima, que é o respeito pessoal, posição, reconhecimento. Então, muito se fala do líder em reconhecer um bom trabalho, porque a gente normalmente só chama atenção de quando faz errado, mas tem que chamar a atenção e reconhecer quando a pessoa também faz certo, porque a gente tem essa necessidade de estima, desse reconhecimento. E depois que a gente consegue atingir essas necessidades, a gente tem um novo patamar aí de necessidades para buscar atingir, né, para se motivar a atingir, que é a realização pessoal, então crescimento, evolução, satisfação, enfim, se for pensar até como nós estamos aqui tentando buscar como exercer liderança, seria muito mais na estima e nessa realização pessoal, enfim, do que nos outros patamares de necessidade. Então esses são os motivos intrínsecos pelos quais a gente se motiva. E os extrínsecos são aqueles fatores higiênicos, os externos, que são os ambientais. Então, se você está num ambiente completamente desorganizado, num ambiente completamente sujo, num ambiente que você não tem essa inclusão de grupo, num ambiente que não tem uma boa iluminação, que dificulta o seu trabalho, que dificulta a sua atividade, o que acontece? A pessoa se desmotiva. Então, uma das características que você consegue fazer com que essa pessoa se motive, né, a agir, a se comprometer com aquilo que você quer liderar, com aquilo que você quer trazer para ele, é criar um ambiente, que um ambiente de obra é um ambiente complicado, que seja propício a atingir essas necessidades, esses fatores ambientais, para que a pessoa consiga, então, exercer as atividades sem tanta dificuldade. Tipo, tá escuro, tá sujo, tá... Sabe assim? Então, a gente criar esse ambiente para melhorar, vamos dizer assim, para essa motivação poder surgir. Então, o líder é aquele que faz com que as pessoas se motivem e se comprometam de uma forma voluntária. A gente já entendeu o que é motivação. E vamos lá. Aqui no livrinho, ele traz as características que ele pensa que um líder tem que ter, tá? Então, o que o líder tem que fazer, na realidade? Porque as características do líder em si, a gente sabe que é uma pessoa que tem que ter resiliência, que ela tem que ter inteligência emocional. O que é tal da inteligência emocional? É quando você consegue se conectar
não só racionalmente com os outros seres humanos. Você não é aquela pessoa insensível que você consegue ter jogo de cintura, basicamente, que você não vai ser estúpido, que você consegue tanto ser mais assertivo, né? Tanto dar o sermão nas pessoas, mas de uma maneira educada, que não faça com que as pessoas se sintam humilhadas, quanto saber reconhecer as pessoas sem aparentar aí, bom, enfim. Seria basicamente essas as características aí, a gente sabe, né? O que é um líder, né? O que o líder precisa ter? Inteligência emocional, tem que ter esse domínio interpessoal aí, né? De relação interpessoal. E mais, o que o líder precisa fazer? A gente já vai chegar como a gente gera essa liderança, beleza? O líder, ele precisa saber planejar, ele precisa fazer planejamentos. Então, buscar todas as informações disponíveis, definir as tarefas, propósitos e objetivos do grupo. Isso é uma das atribuições do líder. Outra coisa que o líder precisa fazer, iniciar, informar o grupo sobre todos os objetivos, sobre o plano em geral. Então, se a construção em si, você quer que ela tenha qualidade, você tem que fazer com que as pessoas estejam informadas a respeito disso. Não adianta nada você querer, mas também não fazer com que a sua equipe saiba que você quer isso. Então, iniciar seria mais ou menos isso. Controlar, manter os padrões, saber o que cada um está fazendo. Apoiar, expressar a aceitação das pessoas e as contribuições dessas pessoas. Então, muitas vezes, você vai ter ali, gente, meu servente, pedreiro, te dando ideias, assim, excelentes. Então, você saber escutar também é uma atribuição de um líder. E saber informar também, né? Saber como explicar todas essas tarefas, todas essas questões aí para os seus liderados. Beleza, tudo isso muito lindo, tudo isso muito maravilhoso, tudo isso fica muito aí no mundo meio inalcançável, né? Para quem aí se acha muito sem talento para poder exercer liderança, como que você pode mudar isso? Como é que você pode realmente ser líder mesmo não se sentindo uma pessoa capaz de ser líder? Então, eu penso que ser líder, você tem que fazer duas coisas. Você tem que saber explanar as suas ideias, saber com que as pessoas comprem as suas ideias, e você tem que ter domínio, tem que ter conhecimento dos assuntos que você vai abordar. Então vamos lá, como é que a gente sabe explanar as nossas ideias? Como é que a gente faz para fazer com que as pessoas comprem as nossas ideias? Não sei se todos vocês sabem sobre o Golden Circle, que é do Simon Sinek. Se vocês pesquisarem no Google, eu recomendo pra caramba, ele traz uma palestra do TED que ele fala a respeito disso. Então, o que o Simon ele fala? Que normalmente, o que a gente faz, né? Que a gente tem o nosso, na parte do cérebro aí tem a parte mais racional, que é o nosso sistema mais racional, que é esse sistema mais novo, neocórtex, então, onde a gente racionaliza as coisas, e temos o sistema límbico, que é mais antigo do que o neocórtex, que ele é aquele mais instintivo, é aquele mais em relação aos sentimentos, tá? Já vamos fazer uma ligação em tudo isso. E o que a gente faz para a gente poder explicar alguma coisa, para a gente poder vender? O que é o mais comum de se fazer? Da gente primeiro falar o que é aquilo que a gente quer vender, como que é aquilo que a gente quer vender, e a gente nunca nem sabe por que a gente está vendendo, ou por que a gente quer explanar essa ideia, ou por que a gente quer que a pessoa entenda isso que a gente está querendo transmitir, né? Para mim, a melhor forma de você conseguir explanar suas ideias é você usar esse Golden Circle do Simon Sinek, que é você trocar a ordem disso. A gente compra, a gente busca seguir ideias pelo propósito dessa ideia, pelo porquê dessa ideia, e não o que é a ideia e como é a ideia, tá? Vou explicar isso melhor. Ele fala sobre a Apple. Por que a Apple se destacou tanto em relação às outras empresas de computadores, né, que faziam computadores? Porque eles não vendiam assim, oi, eu vendo computador muito bom. É o quê? O que é computador muito bom? Como? Ah, eu vendo porque tem um design diferenciado e tem uma plataforma lá que é mais fácil de usar. Se eles simplesmente fossem vender dessa maneira, eles não iam se diferenciar no mercado. Por que a Apple se diferencia tanto no mercado? Porque eles vendem pelo porquê, pelo propósito. Eles não chegam para a pessoa e falam, a gente faz bons computadores. Como? Através de plataformas fáceis de usar e design diferenciado. Não, eles chegam e eles falam que eles defendem, eles acreditam que eles mudam o status quo. Ou seja,
o presente, o como é o computador atualmente, né? O computador atualmente é assim. Não, então você vai ver que o meu computador é completamente diferente. Então, essa quebra, né, desse primeiro começar com um propósito, para depois dizer o como, para depois trazer o que é, que você realmente consegue fazer com que as pessoas se interessem, se engajem com aquilo que você está falando. Outro exemplo, vamos lá. Vamos falar sobre as botinas da Timberland, que são caras. Mas por que você paga caro naquela botina? Vamos dizer que o cara lá que resolvesse vender essa botina falaria só assim, ó, tenho botinas boas. Você compra? Não compra. Mas como? Por que ela é botina boa, né? Como que ela é uma botina boa? Ela é uma botina boa porque ela é impermeável. Tá. O que mais? Ela é impermeável porque o tecido dela é XYZ, que gruda com solado, assim, assim, assado, mimimi, blá, blá, blá. Você não vende assim. O que a Timberland fez? Ela vende um propósito muito maior. Um propósito da pessoa é sair da rotina. Um propósito de pessoas que gostam de acampar, que gostam de trilha, que gostam de sei o que lá. Então você compra a bota muito mais por esse propósito de sair da rotina, de transparecer uma parte da sua personalidade do que simplesmente uma bota com impermeável, entendeu? Então quando a gente começa com a razão, com propósito, e a razão não é simplesmente, por quê? Porque o tecido é assim, assim, assado. Não, é aquele propósito maior, aquela causa, aquela, sabe, defender realmente algo maior, que é que nem o sabão da Dove, o sabonete Dove, a marca Dove. Ela não vai chegar para você e falar, tá aqui um sabonete, ele te limpa. Não. Ela vem com um propósito, é um quarto de creme hidratante, então ela vem com além, é um porquê, sua pele vai ficar macia, você se sente melhor como mulher, que ela traz muito essa questão de valorizar todos os tipos de beleza, com sarda, mais acima do peso, mais magrinha, enfim, ela traz esse propósito nessa busca de valorizar todo tipo de beleza, e não simplesmente falar, é um sabonete, limpa a pessoa e tem um quarto de hidratante. Então, quando a gente traz esse propósito, esse porquê, a pessoa ela tende a prestar mais atenção, ela tende a comprar essa ideia. Como é que a gente utiliza isso, né? Como é que eu vou saber, sendo líder, a realmente aplicar isso? Trazendo os propósitos. Vamos voltar à questão do capacete. Se você simplesmente vai de cima para baixo e fala, você tem que usar o capacete, senão você vai ser demitido, você está falando o quê? Como que você tem que usar o capacete? Tá aqui o capacete, estou te dando, você põe a jugular aí, pronto. Se você traz um propósito, se você vende essa ideia, a pessoa se engaja e ela vai usar o capacete, mesmo que você não esteja perto. Como que você engaja essa pessoa? Traz o pessoal, sabe como a gente fez? Assim, a gente trouxe o pessoal lá de segurança e medicina do trabalho, que eles têm umas palestras bem chocantes, assim, e que fazem um efeito muito bacana. Eles trouxeram lá uma pessoa que tinha sobrevivido a partir de um acidente, caiu eu não lembro o que era, um pedaço, uma pedra, alguma coisa assim, e essa pessoa só sobreviveu porque estava com capacete. E daí mostra esse ser humano falando que ele só sobreviveu por conta do capacete e que ele estava em volta da família dele. E que a mulher dele falou, nossa, graças a Deus ele estava usando o capacete. Você está trazendo um propósito. Que por mais que você chegue pra pessoa, é tua saúde, é tua vida, você que se cuide, você não vai enfiar o capacete, você tá sofrendo, você tá gerando um risco de vida a você mesmo, né? Tipo, é fácil de entender isso, sabe? Só que se você não causa, você não faz com que a pessoa compre essa ideia, porque você não tá gerando esse propósito, esse além, esse mexer com o sistema límbico do nosso cérebro, dessa parte mais instintiva. Então, assim, o instinto, o porém, o propósito de usar o capacete é muito mais tipo, cara, eu vou voltar para casa, para minha família, com a minha mulher, com os meus filhos. E não simplesmente vou usar o capacete para a empresa não ter multa. Então, você trouxe um propósito para ele, por isso que ele vai comprar a sua ideia. E a segunda parte de exercer a liderança é ter domínio, ter conhecimento no assunto. Não adianta nada você querer exercer a liderança na sua equipe de elétrica se você não sabe como funciona a elétrica. Não adianta nada você querer exercer a liderança na sua equipe de concretagem se você não sabe como funciona a concretagem. Não adianta nada você querer exercer a liderança na sua equipe de armação se você não entende e não consegue visualizar o que você tem que prestar atenção e conferir dentro de obra para garantir a qualidade daquele pedaço. E quando eu falo dominar uma obra, é a gente conseguir garantir a qualidade e a execução de cada etapa da obra.
Ou seja, para você exercer liderança, além da habilidade de você conseguir explanar suas ideias de maneira inteligente, para você mexer no sistema límbico, no sistema instintivo da pessoa, e não simplesmente dizer: ó, tá aqui o cinto de segurança em altura, a partir de 2 metros você tem que usar, eu comprei e tô te dando e é assim que se usa, o como e o quê. A pessoa não vai utilizar se ela não tiver um propósito para aquilo. Mostra lá um monte de vídeo da galera se ferrando, caindo, perdendo a vida por conta disso, que ela vai ter um propósito para usar aquilo. Que ela vai lembrar lá do mocinho que tá com a família, lá com os filhos dele, com a mulher dele, falando pro cara: nossa, graças a Deus ele tava com capacete. Então, assim, você criou um propósito, você criou uma causa maior. Não adianta nada você só ter essa habilidade de explanar suas ideias se você não tiver domínio no assunto, se você não tiver domínio em cada etapa de obra, em cada pedacinho da execução. Então, a segunda parte para você exercer sua liderança dentro de obra é que você consiga dominar cada pedacinho da obra. Como é que você garante a qualidade? Ah, é assim, assim, assado. Como é que você garante a ferragem, a armação, que todas as suas vigas, pilares, laje está armado da maneira correta, capital correta, locado da maneira correta e não trocado, o pilar 1 está na posição do pilar 1 e não na posição do pilar 4, enfim. Você ter domínio disso tudo é a segunda parte para fazer com que você consiga exercer essa liderança. Por isso que quando eu falo que eu mudei tudo, quando eu comecei a dominar a obra, que eu comecei a fazer com que as pessoas me escutassem, é justamente por conta daquele texto que a gente leu no início. O que é um líder? Vamos lá. O indivíduo que se coloca à frente, que direciona o restante da equipe, ok? Mas é a partir do exemplo, é a partir do conhecimento que se consegue fazer que a equipe esteja a favor desse direcionamento. Então, se você não domina a sua obra, se você não domina cada pedacinho dela, você não consegue exercer liderança. Liderança é algo que a gente consegue adquirir com habilidade, então, independente se você não sente que você tem essa habilidade, né, essa facilidade, tem gente que realmente nasce com isso, eu também não nasci assim. Você consegue adquirir essa habilidade, você consegue exercer, né, explanar melhor as suas ideias para que gere propósito, para que a pessoa se engaje, mas você precisa dominar a sua obra para que você consiga fazer com que a sua equipe concorde com o seu direcionamento. Era essa a questão que eu queria trazer para vocês e eu vou deixar aqui, vou mostrar para vocês alguns livros em relação à liderança, para vocês exercitarem essa parte então de como eu explano melhor as minhas ideias, tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui esse livro, né, da minha professora, que eu já tinha mostrado para vocês, Liderança na Era da Hipercompetitividade. Tem esse outro livro aqui que vocês vão ver a respeito daquela pirâmide lá de necessidades do Maslow, dessa parte do ambiental lá, as motivações que vem da parte externa também, liderança e motivação. Tem esse livro aqui que eu acho sensacional, que é do Márcio Fernandes, tá? Felicidade dá lucro. Esse livro aqui, ó, o Márcio, ele foi considerado em 2014 o líder mais admirado do Brasil. Então, é uma pessoa muito bacana para ensinar sobre liderança. Tem outros livros aqui da FGV mesmo, sobre negociação. Então, você aprende aí alguns princípios também. Tem esse livrinho aqui, o livro de ouro da liderança, bacana também. O Monge Executivo, batidão, mas ensina pra caramba, é bacana. Então, se vocês não tiverem lido, eu recomendo a leitura aí. Temos também aqui Gestão de Pessoas, da FGV, tá? É bacana também, tem toda essa questão mais empresarial em relação à motivação de equipe, etc. E eu gosto muito desse livro aqui, que é de Garra, porque ele fala justamente dessa parte, ó, é uma contribuição única de paixão e determinação, ela fala. A capacidade de preservar e produzir resultados além do talento. Então, além do talento, além da sorte, além das derrotas, você acaba ensinando você mesmo a como gerar resultado. Então, esse livro eu recomendo muito, tá? É muito bacana. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.